O pré-modernismo. O pré-modernismo foi um período de intensa movimentação literária, que marcou a transição entre dois movimentos literários, simbolismo e modernismo. Para muitos estudiosos, esse período não deve ser considerado uma escola literária, pois apresenta inúmeras produções artísticas e literárias distintas. Contexto histórico do pré-modernismo. No início do século XX, o Brasil e o mundo estavam passando por muitas mudanças. Uma delas é a política do café com leite, que concentrou todo o poder nas mãos das oligarquias paulistas e mineiras. Nessa época, muitos conflitos surgiram entre a classe dominante e a classe dominada. Além da política do café com leite, inúmeras revoltas iam surgindo, como a revolta da vacina, a revolta da chibata. Diante disso, os artistas do momento gradualmente foram se voltando para a realidade brasileira e assim buscaram uma linguagem mais simples e coloquial, o que resultou na produção de diversas obras de caráter social. Vamos conhecer algumas características do pré-modernismo. A primeira característica é essa ruptura com o passado e ruptura com a linguagem parnasiana, ou seja, a linguagem no pré-modernismo é totalmente coloquial e simples. Há uma exposição da realidade social brasileira. Há grandes marcas de regionalismo e nacionalismo. Há uma marginalidade das personagens. O sertanejo, o caipira, o mulato. E os temas abordam fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. Os escritores pré-modernos assumem uma posição mais crítica em relação à sociedade e aos modelos literários anteriores. Muitos deles rompem com a linguagem formal do arcadismo e, além disso, gostam de explorar temas históricos, políticos e econômicos. Os pré-modernistas que se destacaram na prosa foram Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Já na poesia, merece destaque o poeta paraibano Augusto dos Anjos. A obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Sua obra é a mais importante, publicada em 1902. Essa obra narra os acontecimentos da Guerra de Canudos, que aconteceu no interior da Bahia, liderada por Antônio Conselheiro. Euclides da Cunha foi convidado como jornalista pelo jornal Estado de São Paulo para cobrir então essa guerra. Foi assim que surgiu sua obra mais emblemática, no misto de literatura, relato histórico e jornalístico. Ela está dividida em 3 partes. A terra, que é a descrição do ambiente do sertão, da seca. O homem, que é a descrição do homem, da vida e dos costumes do sertão, o sertanejo. E a luta, que é a própria Guerra de Canudos. Lima Barreto é considerado um dos principais autores pré-modernistas brasileiros. De origem humilde, descendente de negros e escravizados, sua principal obra é o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, publicado em 1915. Esta obra expressa as características fundamentais do pré-modernismo, como o uso de uma linguagem mais popular e a representação de enredos centrados no cotidiano de homens comuns. Em Triste Fim de Policarpo Quaresma, por exemplo, observa-se a narração em torno da vida de Policarpo Quaresma, um funcionário público extremamente nacionalista que vê seus sonhos frustrados. Seu triste fim, ocasião em que o protagonista é assassinado a mando de Floriano Peixoto, expressa a visão crítica de Lima Barreto diante daqueles que exercem o poder econômico e político.